boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, tudo bem. Olha, enfim, vamos, em primeiro lugar, pronto, quero saudar-te a ti e também estender as minhas saudações para as pessoas que nos estão neste momento a ver. E pronto, não sei, acho que se calhar é melhor eu mesmo falar português, porque vi como tem algumas pessoas também que estão interessados em poder acompanhar-nos, mas naturalmente que tanto a nossa excelentíssima Amélia pode, enfim, se quiser falar crioulo, não há qualquer tipo de problema. Mas, cingindo diretamente ao tema, que eu acho que é um tema que faz todo sentido, que é um tema bastante pertinente, tal como outros temas que nós costumamos, enfim, pôr para debater, desde logo, quer dizer, os perigos das redes sociais. Nós sabemos que as redes sociais, pronto, podem ser usadas para promover coisas boas, como para promover coisas más. Tem impacto tanto do ponto de vista positivo, como do ponto de vista negativo. Isso vai dependendo da forma como as pessoas vão usando estas ferramentas tecnológicas. Mas também é importante salientar que, além destes, podemos considerar benefícios ou perigos que as redes sociais representam, nós também, através das redes sociais, nós conseguimos espalhar aquilo que é a nossa identidade, aquilo que é a nossa educação, aquilo que é a nossa forma de ver e compreender o mundo. Enfim, pode haver, às vezes, nessas previsões, nessas sondagens, de podermos correr em alguns equívocos, mas na generalidade das situações, uma pessoa pode nos qualificar, pode nos avaliar, pode fazer um barômetro da nossa educação, da nossa cultura, da nossa identidade, tendo em conta a forma como nós usamos as redes sociais, porque isso também acaba por ser um espelho daquilo que é a nossa educação. Mas eu acho que, perante as pessoas que nos estão a ouvir, não há propriamente dúvida de que as redes sociais não só têm, enfim, efeitos benéficos, porque podem ajudar para nós influenciarmos, para nós esclarecermos, para nós, enfim, elucidarmos também, até aprendemos também com outros, etc, etc. Mas, de outra forma, pode comportar vários riscos e, sobretudo, perigos. E nós sabemos, quando nós falamos de tudo que é bom e mal, é mais fácil o mal ter impacto maiores do que propriamente o bem. Esta é a razão pela qual um grande intelectual português recentemente disse que as redes sociais é uma bomba atômica, porque as pessoas às vezes não têm a noção plena, a repercussão das suas publicações, das fotos e dos comentários que vão proferindo, etc, etc, como é que aquilo se alastra. Vou dar só um exemplo, eu até sinto-me, enfim, de alguma certa forma, alguma autoridade para falar nesta matéria, na medida que eu já uso as redes sociais quase 13 anos, começando por o blog e depois estendendo-se outras redes sociais que depois extinguiram, o Facebook, o Twitter, o Instagram, etc, etc. Eu tenho praticamente todas essas redes sociais. Mas a verdade é que nós, o Facebook não disponibiliza, por exemplo, as estatísticas para nós podermos compreender qual é o alcance das nossas publicações, quem são pessoas que veem as nossas publicações, quais são as faixas etárias, se são homens ou mulheres, de que faixa etária estão. Mas, por exemplo, quem tem blog, sabe que através do blog, através de estatísticas do blog, quando nós publicamos, nós conseguimos... Peço desculpa, estava aqui a receber chamada. Através do blog, nós conseguimos ter a noção, mais ou menos, de quem nos está a ver, onde é que estão essas pessoas, se estão em Portugal, ou em França, ou na Guiné-Bissau, ou na Gâmbia, ou Brasil, etc, etc. Como podemos também saber o sexo e o número de visitas, quanto tempo que demoraram.
Ou seja, eu estou a falar que eu, por exemplo, quando publico uma coisa no meu blog, eu tenho acesso a essas informações que quem lê não sabe, mas eu sei. Eu sei quantas pessoas que veem o artigo que eu publico, dentro de cada artigo, e quem são essas. O sai na cauda que por meio, quinto por meio, lá de coisa lá de Benfica, que las cata na rede. Pois, não, o problema até tenho rede, é que estou sem bateria, entretanto, mas já tenho aqui um carregador portátil, espero conseguir. Mas eu estou a acompanhar, eu estou a usar a minha internet, não estou propriamente a usar, já estou ainda aqui no estádio para não estar a entrar no transporte. Mas eu queria simplesmente congratular com a brilhante intervenção da doutora Amélia Costa, dizer que eu subscrevo a generalidade das coisas que ele disse. Simplesmente não vou dilongar muito, vou apenas cingir-me três grandes aspectos. Eu estava na minha intervenção inicial a falar sobre os perigos, quer dizer, os efeitos positivos e negativos do uso da rede social. Mas nós sabemos que, tanto de uma parte como da outra, há sempre, enfim, tem sempre impactos significativos. A verdade é que o mal normalmente sobrepõe sempre ao bem. É muito mais fácil, quando a pessoa está a promover o bem, não ter assim grande impacto ou grande visibilidade do que propriamente quando se trata do mal. Pronto. É nesta lógica que nós temos que ver redes sociais, porque rede social, o que é de mau, acaba por contaminar mais, acaba por ganhar mais repercussões do que propriamente aquilo que é de bem ou de bom, pronto, podemos assim considerar. E nesta perspectiva, quando nós compreendemos essas perspectivas, aliás, como dizia um intelectual aqui em Portugal, que é uma bomba atômica, o uso das redes sociais. Obviamente estava a falar numa perspectiva de destruição que poderá acarretar, quer do ponto de vista da imagem da pessoa e também das ofensas que são, enfim, veiculadas ali, etc, etc. Mas dizer propriamente do nosso contexto, isto não me surpreende. E nem me fico completamente indignado, se calhar, tal como a postura da doutora Amélia, que compreendo muito bem. Isto porque as redes sociais, as pessoas que estão a usar redes sociais, os guineenses, acaba por ser o espelho também da nossa sociedade. E aqui nós entramos, vemos a nossa sociedade e compreendemos que é uma sociedade intolerante. É uma sociedade intolerante, é uma sociedade que tem dificuldades em lidar com o contraditório, com as opiniões contrárias, com alguém que tem outra perspectiva diferente de ver o mundo e conceber o mundo. É nessa lógica que nós temos que ver. A sociedade guineense é uma sociedade intolerante. Logo, quem triunfa é quem tem força, é quem tem poder. Quer dizer, isto tudo o que nós estamos a ver aqui nas redes sociais é um reflexo claro da nossa sociedade. Repara, essa realidade é uma realidade que sempre existiu. Simplesmente não havia internet, não havia redes sociais. E se calhar, à medida que as pessoas vão tendo as redes sociais, vão usando mais internet, nós vamos estar a ver isso de uma forma clara, manifesta aquilo que é o caráter do guineense, o verdadeiro caráter. Nota só, esta realidade das redes sociais é a realidade dos nossos políticos, é a realidade do conceito familiar guineense, é a realidade social. Quer dizer, é uma situação transversal. Simplesmente, nós agora estamos a vê-la numa perspectiva mais evidente na rede social. Nota só, o ativismo... Alô? Sim, estou a ouvir. Estás-me a ouvir? Estou a ouvir, Pois eu estou a ver aqui coisas. Quando nós falamos de ativismo, é diferente com o que se vê, esses jovens, essas pessoas estão a promover. O que é ativismo? Em primeiro lugar, temos de saber o que é ativismo. Ativismo é lutar por uma causa que tem alguns efeitos benéficos para a própria sociedade. Nota só, esses jovens, sobretudo porque mais que usam mais as redes sociais, claro, com patrocínio de algumas figuras que são as escondidas, se nós perguntarmos o que é que eles promovem, quer dizer, eles não estão a lutar por uma boa sociedade, não estão a lutar por uma sociedade mais decente, uma sociedade mais progressista e desenvolvida. Porque se fosse isto, estariam a avançar propostas e ideias e ao mesmo tempo também denunciar. É importante denunciar. Eu, por exemplo, eu denuncio muitas coisas, mas eu não me resvalo em perder, em primeiro lugar, a educação ao ponto de insultar A ou B.
mesmo que não concorde com aquela pessoa, não subscrevo a ideias que aquela pessoa defende, mas por uma questão de boa educação que os meus pais me deram, quer dizer, eu nunca posso insultar outra pessoa. Eu tenho que confrontar essa pessoa com as ideias. E essas pessoas, normalmente, eles não têm ideias. Nota só, nós estamos na véspera das eleições. Era suposto estarmos a discutir ideias. Propomos alternativas. O que é que tem por sociais? Quando nós vemos esses ataques uns aos outros, isso é um espelho daquilo que é a própria realidade do nosso país. Porque, nota só, essas pessoas, e são perigosíssimas, porque são pessoas que, quando chegam ao poder, eles são capazes de espancar e até matar os opositores. Porque, nota só, se uma pessoa está a tentar denigrir, por mais até que tenha coisas privadas do adversário, não é para estar a usar. Porque, nota só, Sali, se a pessoa está-me a mandar fotos, aliás, como já aconteceu, que eu repudiei veemente, de mandar-me fotos de raparigas indecentemente, etc, etc, quer dizer, eu não subscrevo aquelas coisas. Disse aquelas pessoas, nunca mais me voltam a mandar aquelas coisas. Ou seja, há todo um conjunto de coisas que nós temos que marcar diferença pela positiva. Mas esses jovens, o que é que eles fazem? Limitam simplesmente a insultar-se uns aos outros. Mas, como eu estava a dizer, é um espelho da nossa sociedade. E é uma sociedade que as pessoas estão mal educadas, diferentemente com aquilo que a Sali falou, dizer não, gente na Guiné, pronto, no vídeo, fazendo o que falou do vídeo, gente respeita outro. Eu, muito sinceramente, eu não subscrevo muito essa tese de dizer na Guiné se respeita. Há uma coisa é das pessoas às vezes não evidenciarem aquilo que pensam, porque o guineense é muito camuflado. Como nós dizemos em bom crioulo, um sombado. Às vezes as pessoas riem contigo, ou até pode parecer que é gentil, que é cordial, e são piores, e são traiçoeiros. A Guiné é um país de traição. Aliás, veio desde as matas e continua sistematicamente no nosso país. Por isso, quando nós vemos essa situação, eu não me admiro em nada, simplesmente já vem daquilo que é o reflexo. Porque nota só, e a situação vai continuar a agravar-se. Por que eu digo que a situação vai continuar a agravar-se? Porque nós estamos a caminhar nas vésperas das eleições. Estamos, neste momento, em pré-campanha eleitoral. Pronto, embora propriamente não começou ainda a oficializar a campanha eleitoral. E nessa perspectiva, vai continuar a haver intimidações e vai continuar a haver insultos e até, eu temo, que podemos vir a acontecer situações de espancamentos, até de assassinatos, etc, etc, na véspera das eleições. Porque a situação ganhou uma proporções, contornos preocupantes, que tem que levar-nos todos a pensar e a refletir sobre a real situação do nosso país. Por isso, isto que nós vemos, e reitero mais aquilo que eu estou a dizer, é simplesmente essa situação. Essa falta de educação, falta de cultura democrática, falta de saber conviver com as diferenças, falta de ver o mundo pós-moderno, porque essas pessoas nem têm desculpa, porque muitos deles vivem nos mundos ditos ocidentais, que veem como é que é a diferença de opinião, como é que se processa, etc, etc. E são pessoas que poderiam, enfim, estimular e enriquecer o debate. Vamos debater as ideias. Mas nota, o que nós vemos não é isso. E mais outra situação que aqui é importante lamentar, é que quando as pessoas insultam uns aos outros, há aqueles que nós podemos dizer os de bancada. Quer dizer, que não fazem isso claramente, mas que estão a clamar com os seus gostos e estão a legitimar esses comportamentos. Quando é assim, só nos resta simplesmente eliminar. Já houve casos de algumas dessas pessoas, porque eu não recuso pedidos de amizade. Eu aceito qualquer pessoa que me interessa pedir de amizade, quer seja com perfil falso ou não. Mas quando noto comportamentos que são comportamentos contrários com aquilo que são os meus valores, simplesmente eu elimino, porque há coisas que não vale a pena. Eu agora não vou ficar contente de ser identificado num comentário onde está a insultar, e sobretudo nesta guerra aqui, as mulheres acabam por ser mais vítimas número 1, porque depois começam a insultar, a falar palavrões, a dizer coisas que são inapropriadas aqui dizer. Mas nós perguntamos, essas pessoas que falam isso assim, têm que pensar que têm mais, que têm irmãs, e que tem, como nós dizemos em crioulo, fêmea. Porque, nota, essas pessoas, será que as suas manas, as suas mães são santas? Quer dizer, quando a pessoa fala do outro, ele tem que pensar, em primeiro lugar, nela própria, etc, etc. Ou seja, isso são cúmulos de situação que a mim não me espanta em nada. Não me espanta porque tão simplesmente é reflexo da nossa sociedade. E na nossa sociedade, que é aquilo que nós chamamos cultura de machundade, é lei de força.
Quem tem força é que manda, é que impõe as regras. Tanto por esta razão, quantas pessoas que foram espancadas na Guiné foram violentadas, outros foram mortos, etc, etc, por defenderem outro entendimento, outra concepção. E repara aqui, eu quando estou a falar aqui, eu não estou a tentar dizer quem tem razão, quem tem culpa. Porque isto já ultrapassa a ideia de quem tem razão, quem tem culpa. Nem é isso que Pois, pretendemos a questão aqui. aqui que nós temos a dizer é das pessoas resvalarem-se na má educação, na maldicência, e é nada que não enriquece em nada o debate político. Porque o debate político tem que pautar, acima de tudo, pelas ideias, e para nós defendermos as nossas ideias e fazer frente a essas mesmas ideias, etc, etc. Agora, o que nós vemos não falar no fazer cacique, falar, isso são coisas de baixo nível. E mais, até nem devia, eu abri excepcionalmente essa situação, para nós falarmos, mas eu nem sequer dou crédito, porque nós quando estamos a promover essas coisas, nós estamos a promover coisas que são nulidades. E mais, eu até não estou a falar aqui, e vou evitar, nem sequer falo, menciono os nomes, ou estar a dizer A ou B ou não. Não. E mais, até lamento às vezes algumas situações que temos agora que vir defender, falar no A, falar no B. Eu não faço isto. O que nós temos que defender aqui é a sociedade, ou podemos considerar o uso correto ou as regras da civilidade, porque isto são questões que são extremamente importantes. Isto é que nós temos que defender. Eu não estou aqui, mesmo suponhamos, se insultar um ente familiar meu, ou um amigo, ou uma pessoa próxima de mim, eu não vou defender propriamente essa pessoa, porque não é isso que estamos a resolver o problema. Temos de resolver o problema falando as coisas de uma forma genérica, objetiva, tal como nós estamos aqui a debater. E outra questão que é importante aqui salientar é de dizer que é pena essas pessoas serem instrumentos, porque essas pessoas, sobretudo os jovens, são objeto de instrumento. Nota só, há uma coisa que eu aprendi. Nós temos que estudar, já que se reclamam de intelectual, que eu não vejo nenhuma intelectualidade, porque vejo pessoas que se armam de intelectualidade, mal sabem escrever, que intelectualidade que nós podemos dizer essas pessoas. Escrevem literalmente coisas muito, muito mal, e vê mesmo a capacidade que revelam ali na fragilidade. Pronto, de modo que eu nem chamo essas pessoas intelectual, porque a palavra intelectual é tão honrosa. Nem ilustre. Como é ilustre? Mas podes-me dizer o que é que eu podia fazer também para ganhar ilustre? Repara só, Sali, nota só, a questão de ser ilustre ou ser intelectual, isto não tem propriamente a ver com a formação acadêmica. Repara só, as pessoas fazem confusão e misturam conceitos e misturam termos. O que é intelectual, em primeiro lugar? Intelectual é uma pessoa que pauta a sua vida em usar as faculdades mentais, que exercita essas faculdades mentais. A generalidade de todos nós podemos ser intelectuais, independentemente da pessoa ter a formação acadêmica ou não. Obviamente, quando uma pessoa tem a maior formação acadêmica, consegue da melhor forma usar essas faculdades mentais. Essa é a razão pela qual, nota só, se uma pessoa diz que ele é licenciado, ou que tem grau de mestrado, ou que tem doutoramento, até que possa ser catedrático, se não consegue argumentar com as suas próprias ideias, sem insultar, sem agredir, sem ofender, vai me dizer que essa pessoa é intelectual. Quer dizer, porque intelectualidade... E o ilustre? Se não é intelectual, também não é ilustre. Não, se não é intelectual, também não é ilustre. Repara só, ilustre é uma pessoa, aliás, como a própria expressão diz, que não tem propriamente a ver com questão de qualificações acadêmicas. Um ilustre, eu posso ver uma pessoa... Vamos aprender. Sim, eu vou supor, eu posso até ver uma pessoa que é um cultivador de terra, até que pode até ser analfabeto, e pode ser um ilustre, um distinto. A palavra ilustre, o sinônimo, é um distinto. Uma pessoa que se revela pelas suas qualidades humanas. Estás a perceber? A palavra ilustre é importante que se saiba, não é quem estudou ou não. Imagine, por exemplo, eu posso ver uma pessoa pelas suas qualidades humanas, a sua boa educação, da convivência, como ele convive e relaciona com os outros. Ele é um distinto para mim, é um ilustre nesta medida do possível. Não vamos associar o termo ilustre para aqueles só que estudaram.
pode ser para as pessoas que estudaram, e quando se aplica a essas pessoas que são letradas ilustres, é pelos seus grandes contributos que desenvolveram, de acordo com uma dissertação de uma tese que contribui para esclarecer mais a opinião pública, podemos também denominar essas pessoas ilustres. Mas o termo pode aplicar tanto as pessoas letradas como não letradas. É um distinto. Uma pessoa pode distinguir, não é só pelas qualidades acadêmicas. Uma pessoa pode distinguir, por exemplo, Cristiano Ronaldo. Ai. Penso que perdemos o termo.